Deixe ela com o feijãozinho preto dela, sabor feijoada. Ai, gente, eu tô rindo, mas eu tô rindo de nervoso. Vocês acreditam que eu namorei um rapaz para mais de 5 meses que mentiu sobre a própria morte só para me esconder que era um homem casado? Aí você pode dizer assim, nossa, mas como que você ficou 5 meses com um cara e não notou isso? Gente, eu não notei, não percebi, não havia sinais, e se realmente houve sinais, eu devo ter fechado os meus olhos para não perceber, porque eu realmente não sei dizer o que aconteceu. Eu conheci esse rapaz no trajeto da minha casa para o trabalho. Ele sempre passava por mim de moto e tal, e um dia chuvoso eu parei embaixo dessas coberturas de ponto de ônibus para esperar a chuva passar, e ele também parou com a moto para colocar a capa de chuva. E foi a primeira vez que nós conversamos, e assunto vai, assunto vem. Ele me pediu o número do meu celular, eu passei, e a partir daí nós fizemos uma boa amizade, sabe? Então nós começamos conversando pouco até ao ponto de repente, a gente já está 2, 3 horas pendurado no telefone, se falando o dia inteiro. Então, assim, eu acredito que para uma pessoa ter um compromisso, ele não tem essa liberdade de ficar todo esse tempo no telefone, porque às vezes a gente ficava até 1, 2 horas da manhã no celular. Então, alguma coisa de errado tinha, né? Porque uma pessoa que tem compromisso não tem essa liberdade toda, não dessa forma, né? E depois de uns 30 dias mais ou menos, conversando sobre assuntos aleatórios, ele me convidou para sair. A gente, né, teve o primeiro encontro, o primeiro beijo. Passou mais aí umas 2 semanas. Aí ele alugou uma chácara, me convidou para passar um final de semana com ele. Eu aceitei. E a partir daí a gente já não se desgrudou mais, né? Então eu alugava a chácara, eu ia para lá com os meus filhos e às vezes só ficávamos nós dois. E depois de mais ou menos aí uns 3 meses, ele começou a frequentar a minha casa, né? E ele vinha uma vez, 2 vezes na semana, quando ele não podia vir no final de semana por conta do trabalho. E às vezes ele já vinha no final de semana e ficava de sexta para sábado, às vezes de sábado para domingo, e às vezes também ia trabalhar da minha casa. Ele trabalhava viajando para a empresa. Se pensando bem, né, por esse lado, talvez ele, quando estava comigo, ele falava para ela que estava viajando. E quando ele falava para mim, olha, eu estou em tal lugar, em tal região, não pega o telefone, talvez eu não consiga falar com você hoje, mas eu te respondo assim que possível e tal, ele estivesse com ela. Mas, como isso já era rotineiro, eu não vi nenhum tipo de maldade nisso, sabe? Então, para mim, era por conta do trabalho mesmo. Mas os meses se passaram e ele tinha o hábito de, quando chegava em casa, me mandar mensagem para avisar que ele havia chegado bem, estava tudo certo. Tanto quando ele chegava de viagem, do trabalho, da minha casa, ou coisa do tipo. Então acabou virando uma rotina, sabe? E um final de semana ele dormiu na minha casa e ele não me mandou mensagem, não me ligou, não falou nada, eu achei aquilo estranho. Então eu mandei mensagem, ele não respondeu, liguei, ele não atendeu, e assim foi por um dia, 2, 3, eu falei, nossa, aconteceu alguma coisa, não é possível. E eu só sabia da família dele daquilo que ele me contava. Então ele falou para mim que ele morava com os pais, com o irmão, e para mim estava tudo certo. Ele morava com o pai, com os pais e com o irmão. Não via por que não acreditar, sabe? Mas um dia, depois de uns 3, 4 dias sem contato nenhum com ele, o irmão dele me liga. E aí o irmão dele disse que viu que havia muitas chamadas desse número, mensagens e tal, e ele achou melhor ligar, né, para a pessoa, para poder avisar a pessoa o que havia acontecido. Foi quando ele me contou que o irmão dele havia falecido, né, e, e foi isso. Foi assim que eu acabei descobrindo sobre a morte dele, né, que o irmão dele já havia falecido, e eu não fiquei sabendo de nada, porque eu não fazia parte do círculo de amizade da família dele, não fazia parte, né, do grupo familiar, então eu não sabia quase nada sobre isso. Então eu fui pega de surpresa, eu chorei pra caramba, eu fiquei de luto e tal, mas passados mais ou menos uns 15 dias. De repente meu telefone toca mais uma vez. Quando eu olho, era o número dele, então pra mim era o irmão dele me ligando pra falar alguma coisa.
Mas não era, gente. Do outro lado era ele. Eu falei, meu Deus, ele tá falando comigo do além. Foi a primeira coisa que eu pensei. Mas eu atendi o telefone e ele falou, olha, eu preciso falar com você, preciso ir até a sua casa, é urgente, eu preciso te contar a verdade do que aconteceu. Né? E aí, para resumir, ele veio até minha casa e aí foi quando ele me contou que ele havia se apaixonado por mim, mas ele não sabia como me contar que ele era casado e também não sabia como falar para a esposa dele que havia se apaixonado por uma outra pessoa. E aí ele disse que ele esperou todo esse tempo porque ele queria tomar uma decisão. E quando ele tomasse a decisão de me procurar, é porque ele havia decidido por mim. Então ele se divorciou dela, aí ele veio até minha casa para me dizer que ele havia feito uma escolha e que a escolha dele foi ficar comigo. Ele havia se separado, né, da mulher dele e agora ele poderia viver comigo uma história de amor. E eu fiquei com raiva no primeiro momento, não vou mentir para vocês que não. A gente brigou, discutiu bastante, mas no fim eu acabei perdoando, porque eu realmente sou apaixonada por ele. Por que eu sou apaixonada por ele? Porque eu perdoei, né? Eu perdoei pelo que ele me fez, né? Por todo o sofrimento que ele me causou. Eu perdoei e hoje nós estamos juntos, estamos vivendo uma grande história de amor